Graça e paz, queridos. A palavra de Deus é uma realidade sagrada. E a pregação é uma obra extremamente importante para que se brinque com ela ou com elas. Nós não podemos chegar aqui tratando de modo periférico aquilo que é essencial. Deus criou este mundo pela sua palavra. E Ele sustenta esse mundo pela sua palavra. Deus salva esse mundo pela sua palavra. E Deus santifica o seu povo pela sua palavra. Então esse é um assunto que não se pode fazer negociata. O pastor Vance Havner, um pastor batista americano lá do século passado, ele disse que o pregador deve ir para cada culto como se fosse o primeiro. Como se pudesse ser o melhor. E ainda como se fosse o último. E é nesse medo, nesse temor, que eu assumo mais uma vez esse púlpito. A pregação expositiva não é como uma pregação temática. A temática, nós escolhemos o tema para tratar. A pregação expositiva é o texto que nos leva. Não é um assunto de preferência. E quando o Espírito do Senhor nos trouxe este encargo de trabalhar com o Evangelho de João, a gente tem caminhado aqui ao longo do tempo. Desde aquele versículo primeiro, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós temos andado aqui passo a passo. E hoje chegamos mais uma vez ao capítulo 18, que nós estamos patinando, estamos andando devagar. Então vamos ler paulatinamente, versículo a versículo. Vamos ficar aqui começando, vamos dar só um retrospecto, 1 e 2, mas nós hoje partimos do 3. 1 e 2 de capítulo 18 do Evangelho de João. João 18, 1 e 2 é só para a gente lembrar. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Então, esse é o pano de fundo da realidade onde Jesus se encontrava quando ele é abordado para ser preso. Eu quero lembrar uma coisa. Jesus fez milagres, Jesus pregou muitas vezes, Jesus esteve com pessoas, mas o ministério de Jesus se resume
especificamente a esse momento em que ele está chegando. Para isto é que ele veio. Ele não veio para fazer milagre em casamento. O milagre em casamento foi consequência da sua presença lá. Ele não veio para transformar, multiplicar pães e peixes para matar a fome. Isso foi uma consequência da sua presença neste mundo. E tudo isso aponta e apontava para a sua messianidade. Mas o objetivo da sua vinda a este mundo foi a cruz. E para chegar à cruz havia todo um aparato sendo montado lá nos páramos celestiais. Não é uma coisa que foi engendrada aqui na terra. Deus vai se utilizar dos homens e dos sentimentos, da operação do maligno para todas as coisas, a fim de que o Senhor Jesus realizasse aquilo que ele veio realizar, que é salvar gente de si mesmo. E então nós encontramos aqui no versículo 3 esta realidade aqui. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Judas. Domingo passado nós passamos por cima dele, um discípulo escolhido pelo Senhor, mas ele não foi dado pelo Pai ao Senhor. Mas o que levou Judas a trair Jesus? Talvez muitos de nós tenham a mesma ambição, o mesmo problema de Judas. Nós falamos que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Judas traiu Jesus. Ele não era um monstro incomum. Dr. Augusto Cury, um psiquiatra bastante reconhecido no Brasil, num dos seus livros sobre o mestre dos mestres, ele diz que Judas foi o discípulo mais psicologicamente sadio. Ele era uma mente brilhante. Do ponto de vista das suas maneiras de trabalhar, ele era uma pessoa bastante coerente. Mas o que foi que moveu Judas a trair Jesus? Nós vimos ainda domingo passado que o que estava moldando a sua vida era a ambição pelo dinheiro, que talvez seja a causa principal que mova o mundo. 2/3 das brigas judiciais neste mundo em consequência do dinheiro. Aqueles que querem ficar ricos, diz a Bíblia, eles caem em tentações e ciladas terríveis. A ganância é um pecado que, de certo modo, está por trás da maioria dos nossos atos. Há tanta gente ilustre, de cabeça boa, que ainda cai no conto do bilhete.
que é aquilo? Você sabe que não é real. O bilhete premiado. Aqui nessa comunidade, pelo menos uma meia dúzia, eu já tive a oportunidade de tratar. Por quê? Por causa da ambição. O desejo de ficar rico. E aí ele entra nesse caminho. Vamos voltar a dar uma olhadinha lá no capítulo 12 de João, versículo 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Por que ele tirava o que nela se lançava? A Bíblia é muito clara, porque ele era ladrão. Quem está falando hoje aqui é um ex-ladrão. Eu fui ladrão. Eu comecei a roubar os meus pais. E me especializei em roubar. E quando trabalhei no Colégio Batista, no Rio de Janeiro, eu me especializei em roubar. E por que se rouba? Porque se é ladrão. Não é a história de que a oportunidade faz o ladrão. O ladrão está aí dentro dele. E é a ganância, é a vantagem. É querer ser ilustre, querer ser diferente. Meus irmãos, eu tenho uma pista, não é uma teoria, é uma pista, que nenhum dos discípulos de Jesus foi regenerado até a cruz. Como é que você diz um negócio desse? Pelo modo como eles se comportavam. E pela maneira como o próprio Pedro vai dizer isso de uma forma muito clara. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Pedro tivesse usado o pronome vos, eu ficava tranquilo. Mas ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele não disse vos, ele está escrevendo uma carta para uma igreja. Mas ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, E ele se inclui. Nos regenerou mediante a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que salva o homem é a vida de Cristo. É uma substituição da vida.
Não é conhecimento religioso, conhecimento de Bíblia. É uma troca de vida. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, os versículos 10, nós podemos começar no 9, 10 e 11. Romanos 5. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Volta para o versículo 10. Ele diz, porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. O que nos reconcilia com Deus é a morte do seu Filho. Mas esta morte não é simplesmente uma morte substitutiva. Cristo não apenas morreu por mim, porque quem tinha que morrer de fato é o pecador. Se isso não fosse o plano eterno de Deus, nós poderíamos continuar matando ovelhas e bodes, como no Velho Testamento, o pecado era perdoado, mas o assunto da nossa natureza não é tratado. E o ladrão não é transformado. O ladrão precisa ser morto. Porque a alma que pecar, essa terá que morrer. E o texto bíblico, ele diz que na parte da cruz, foi para que nós tivéssemos a reconciliação da inimizade que tínhamos com Deus. E depois de termos sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A morte tem como fator pagar a conta. A ressurreição tem como fator a salvação e a inclusão na vida, a vida de Cristo. Judas teve ministério com Jesus. Judas foi escolhido por Jesus. Judas teve ministério com Jesus. Jesus enviou Judas. Muita gente na igreja está na igreja, mas não está em Cristo. Tem ministério, e é ministério eficiente. Tem ministério, mas não está em Cristo. Porque se alguém estiver em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo foi feito novo. Pastor Maurício hoje trouxe uma palavra. Ele tem feito alguns estudos aqui muito sérios sobre o assunto desse instrumento que é a língua. Nós saímos daqui impactados, muita gente que esteve aqui hoje saiu impactado. Na conversa da nossa mesa hoje, lá em casa, foi esse assunto, a língua.
Com ela nós podemos curar uma pessoa ou nós podemos matar uma pessoa. E como é que uma pessoa pode ser um mensageiro de Jesus Cristo, trazendo uma linguagem tão acusatória, tão crítica, tão maldosa? Isso não é possível. Tem que acontecer alguma coisa, tem que acontecer um milagre. Eu não estou falando de perfeição. Quanto ao tempo, já devíeis ser mestres, mas ainda tem que se voltar aos rudimentos. É surpreendente Judas trair Jesus. Pedro negar Jesus. Nós vamos para Pedro daqui a uns dias. Um homem que dizia, eu morro pelo Senhor. E Jesus disse, quando você se converter, ou quando você for convertido, você vai apacentar as minhas ovelhas. Judas não era um monstro, meus irmãos. Ele era um homem igual a nós. Mas ele traiu Jesus. Nós vimos ali que os soldados que vieram trair Jesus, que vieram prender Jesus, era um grupo, era uma corte. Vamos voltar ao versículo 3, por favor. Vamos ler outra vez o versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Essa palavra escolta, espeira, é um número interessante. É uma 10ª parte de uma corte de soldados. Cerca de 600 soldados. E mais ele diz aqui, ó, a escolta, vírgula, dos principais sacerdotes e dos fariseus, vírgula, alguns guardas. Então temos 600 soldados romanos e a escolta dos principais sacerdotes, dos escribas e fariseus, dos sacerdotes e dos fariseus, que eram os escribas e fariseus, a mesma turma que governa o mundo hoje. Porque o Sinédrio não desapareceu. Se vocês quiserem estudar o assunto, que a guerra é contra o ungido. E é isto dentro da própria nação. É difícil a gente pegar aqui numa mensagem assim e começar lá no século III antes de Cristo, quando os sírios, os Epifânios, os Antíocos, dizendo melhor, os Antíocos começaram por essa luta dentro do Sinédrio contra Cristo, contra o ungido que havia de vir. E esta é a mesma luta que nós estamos enfrentando no mundo atual.
A guerra é contra o sal da terra e a luz do mundo. Quando Abraão chegou para o Senhor e disse: tu destruirás Sodoma se tiver 50. Ele disse: não. E se tiver 45 justos lá? Se tiver 45 justos? Não. E se tiver 40? Não. E se tiver 30? Não. Senhor, deixa eu me ousar um pouco mais. E se tiver 20? Não. Eu me atrevo a chegar um pouco mais. E se tiver 10? Não. Ele parou de orar. Sodoma foi para o brejo. A igreja, na minha concepção, a igreja, não estou falando as denominações. Quando eu falo igreja, é com I maiúsculo. E igrejas são as nossas. Mas a igreja é a única causa que impede a manifestação do anticristo no mundo. E esta igreja, ela é séria, porque ela tem a vida de Cristo. Aquele sinédrio foi para pegar Cristo. Eles vieram com lâmpadas, com lanternas, com tochas e com armas, com um exército para pegar um homem que estava sempre no templo, que estava sempre entre o povo. Mas aqui tem uma conspirata contra ele. Vamos agora para o versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Ô Jesus, consciente de todos os eventos que vinham sobre ele, ele não foi pego de surpresa, mas foi um sacrifício voluntário. Jesus não foi preso, ele se entregou. Ele se deu a si mesmo por nós. O capítulo 10 de João, dos versículos 14 e 15, Evangelho de João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que palavra. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E como o Pai, veja o verso seguinte. E assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele não foi forçado a nada. Mas tudo isso é a coisa do mundo contra ele. Ele se deu por nós. Nos versos 17 e 18 ainda podemos ler aí no capítulo 10 de João. (10, 17 e 18).
Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Você está vendo que ele não foi surpreendido e ele não foi apanhado assim numa conspirata. Eles estavam fazendo, mas ele estava preparado para aquele momento. Porque ele visava, na história, ele visava outro ladrão. Não Judas, mas Glênio. Porque eu faço parte do projeto dele antes da fundação do mundo. Se eu tivesse numa igreja de crentes, eles iam dizer, eu também. Mas hoje a gente fica assim, será que eu estou nessa história? Ele deu a sua vida por nós. No início do seu ministério, Jesus não estava disposto a se tornar um rei popular. Quando vieram uma vez procurá-lo, ele se escondeu. João capítulo 6, versículo 15. Vamos ler esse texto. João 6, 15. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Naquela hora ele se escondeu, mas aqui não. Ele primeiro foi ao seu lugar de intimidade. Qual era o lugar de intimidade que ele sempre ia? E Judas ia com ele para o Monte das Oliveiras, para o jardim do Getsemane, ali onde ele falava com o Pai. Ele foi. E Judas era acostumado a ir lá. E ele lá estava. Mas quando eles vieram buscá-lo, com tocha, com lanterna, com espadas, com armas, para quê? Ele se apresenta. Eu gosto deste gesto do meu Senhor, ele chegando, sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou, a quem buscais? Versículo 5. Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então, Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. 5 e 6. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Opa! Que coisa mais preciosa aqui, gente. Onde é que estavam os discípulos de Jesus nesta hora? A turma veio buscar Jesus. Jesus saiu, ele percebeu e foi ao encontro dos soldados. E onde é que estavam os discípulos de Jesus nessa hora? Dormindo. Vocês se lembram que Jesus estava orando? Vamos dar uma olhadinha aí. Lucas 22, 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Verso 46. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Versículo 47. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles,
aproximou-se de Jesus para o beijar. A turma estava toda lá dormindo. Às vezes aqui na igreja a gente vê algumas pessoas dormindo. Os discípulos de Jesus estavam... Você vai verificar que depois do Pentecostes muda. Depois do Pentecostes muda aqueles discípulos. Aqueles discípulos não são mais aqueles dorminhocos, aqueles medrosos, aqueles fugitivos. Não, houve alguma mudança. Houve uma mudança, e eu só tenho uma explicação. A cruz e a ressurreição e o poder do Espírito Santo. Mais nada. Em 40 dias, meu irmão. É em 50 dias que tudo muda. Não precisou passar por uma psicoterapia de grupo, mas passou por uma pneumoterapia do Espírito Santo que transformou essa gente. Os discípulos de Jesus fugiram quando eles foram presos. Marcos, capítulo 14, versículo 50. Então, deixando, todos fugiram. Deixando todos Fugiram. fugiram. Me perguntaram outro dia assim, pastor Glênio, o que é apostasia? É uma azia que dá no sujeito que não crê no Senhor. E na hora que vem, a expressão é chula, o pega para capar, ele dá no pé. Porque não tem substância. É simplesmente uma coisa de aparência. Está ali. A quem buscais? Jesus o Nazareno. Sou eu. Strike. Caiu tudo para trás. Você imaginou 600 homens e mais os outros. Foi uma queda. Alguns estudiosos dizem que caíram de costas. Eles não sei por que eles chegam a esta expressão. Mas eles usam a expressão que foi uma coisa assim, quando o sujeito perde o sentido. Porque quando você adora, você cai de frente. Você se prostra. E de onde veio esse poder? Do eu sou. Quando eu for levantado na terra, na cruz, então sabereis que eu sou. E quem é o eu sou? Moisés, eu vou mandar você para ser o meu instrumento no meio do Egito, e você vai chegar lá e vai falar em meu nome, mas eu não sei quem é o Senhor. Em nome de quem eu vou falar? Eu sou, te enviou a vós. Mas isso é um absurdo. Pois é. Este é o meu nome, de eternidade a eternidade. Eu não fui, eu não serei, eu sou, porque o tempo não existe para mim. E eu sou. E o meu eu sou é aquele eu sou que me tirou de mim para que eu seja alguma coisa nele. É só isso. Suas palavras assustaram
caíram de costas, sem dúvida atingindo pela majestade da sua palavra. Uma vez esses guardas, não os soldados romanos, porque aqui está junto a religião com a política, para acabar com Jesus. Quando a religião mistura com a política, vira um caos. E esses dois são os grandes adversários. Eu não estou falando de evangelho. Evangelho é diferente. Evangelho não faz coluio, não faz negociata. Religião faz. Porque religião é o cheiro da axila. É o suor de Caim. O evangelho é o sangue do Cordeiro. É o sacrifício de Abel. A religião, ela pesa. E eles fizeram um acordo. A religião e a política do poder romano. E agora eles chegam. Mas quando os guardas foram prender Jesus, aí nós vamos ler em João 7, 45 e 46, os guardas foram para prender Jesus. Isso é uma Páscoa antes. Não foi nessa Páscoa que eles vieram, não. Aqui é uma Páscoa antes. Por favor, leia os versos 45 e 46. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Os guardas foram lá para prender Jesus. E chegaram lá, começaram a escutar Jesus falar. Não posso prender um homem desse. Mas por que eles não prenderam? Porque ainda não havia chegado a sua hora. Deus tem uma agenda. E a agenda de Deus vai se cumprir dentro de um tempo. E agora eles vão e quando chegam lá recebem esta saraivada. Sou eu. E sou eu derruba. E quando não derruba por fora, derruba por dentro. E o que eu quero é que ele derrube por dentro você. E que acabe com você. E que não sobre nada em você, senão o eu sou em você. Para que você não diga mais, eu sou, mas o eu sou vive em mim. Que o Senhor faça isso na sua vida. Para tirar o ladrão, o adúltero, o mentiroso, o salafrário, que vive em nós. Falando uma vez para uma senhora sobre pecado, ela disse: mas eu não sou pecadora. A senhora não é pecadora? Não. A senhora nunca mentiu? Ela disse: mentirinha branca. Eu digo: opa, mentirinha branca, agora mentira tem cor. Pois é. A senhora não entrará no reino dos céus de jeito nenhum com essa mentirinha branca. Se a senhora não morrer e ressuscitar com Cristo, a senhora não vai entrar no reino dos céus. Eu estava aqui quarta-feira, no sepultamento do Silas, nosso irmão Silas Capelo. E eu estava falando: olha, o Silas não está morto, ele está dormindo. Quando tocar a trombeta, ele vai ressuscitar.
Para aqueles que só esperam para esta vida, que são os mais desgraçados de todos os homens, porque se a nossa esperança está apenas para esta vida, a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes, os mais desgraçados de todos os homens, ele está morto. Mas ele não está morto. Ele vai ressuscitar. Se ele creu, ele vai ressuscitar. E comecei a falar, eu gravei um videozinho no meu canal de uma pergunta que me foi feita: tem católico no céu? E eu respondo a provocação da pessoa: não tem católico no céu. Não tem nenhum católico no céu. Mas também não tem protestante, evangélico, espírita, não tem nenhum batista no céu. Só tem novas criaturas em Cristo Jesus. Só aqueles que nasceram de novo. E quando eu terminei, eu estava aqui esperando. Eu não vou contar o que o cara disse, porque é pesado. Vieram 4 católicos. Eles me abraçaram, um deles chorou, e o outro virou e disse assim, eu não vou dizer a palavra que ele disse assim: o senhor fez isso com nós hoje aqui. É um palavrão. Eu estou saindo daqui sem rumo, porque eu sempre esperei que a minha salvação era pelas boas obras e pela igreja, e o senhor me deixou aqui sem chão. Eu digo, que Deus faça isso na sua vida. Mas o palavrão que ele deu foi tão lindo, que eu vi uma alma saindo em dores. Um Deus que salva gente que não presta. Ô Judas, você só teve arrependimento? Não, teve remorso. Se você tivesse voltado para o Senhor, você teria sido salvo, Judas. Quem sabe? Não pode, Glênio, porque ele era o filho da perdição. Como é que eu faço? Não cheguei metade. Eu sofro com esse negócio de horário. Eu recebi uns e-mails outro dia, um e-mail não, mas pregação longa demais, a gente fica cansado. Não dá para fazer isso, diminui a pregação. Aí a gente fica entre o, sei lá. Ninguém falou como este homem. A frase eu sou, ela é ambígua, mas ela pode estar se referindo exatamente àquela expressão que eu gosto de verificar aqui no João, que ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. E o eu sou agora está sendo preso. Versículos 7 a 9. Eu termino já. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Oh, que coisa mais interessante. A quem buscais? Jesus, o Nazareno. Você me acha aí o texto de Mateus 27, 17, na versão Novo Testamento, ou a Bíblia na linguagem de hoje? Por favor. Bíblia na linguagem de hoje. Mateus 27, 17. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias?
Ah, por que Jesus de Nazaré? Porque o outro também era chamado de Jesus. Quem diz isto é Irineu, que cita esta afirmação, que Jesus Barrabás, filho, Abás, pai, filho do pai. O mesmo nome que Jesus se dava, eu sou o filho do pai. Barrabás. Jesus, o eu sou a salvação, o filho do pai, porque Jesus significa Yahvé, eu sou, Yahvé, eu sou a salvação SUS. Eu sou a salvação. O Cristo, o ungido, ele muitas vezes disse, o filho do pai. Eles pegaram exatamente um ladrão, um latrocida, um revolucionário, um bandido que tinha um nome semelhante para criar a posição do contraditório. A quem buscais? A Jesus o Nazaré. Quem é Jesus de Nazaré? O insignificante. Por acaso virá alguma coisa que preste de Nazaré? Mas é este que vai realizar a obra redentora da humanidade. Eu sou o bom pastor, veio para buscar as suas ovelhas. Nenhum dos apóstolos, ele disse, deixa eles ir embora, porque nenhum deles vai se perder. E eu vou cuidar deles. Ele aqui está apresentando, vamos voltar aqui o versículo 8, versículo 7 a 9, vamos voltar. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu sou. Se é a mim, pois que buscai, deixai ir estes. Estes que estão aí dormindo e estes que vão fugir logo depois. Jesus poderia ter fugido também, era de noite. Mas ele não veio para fugir, ele veio para se entregar. Para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Nenhum dos que me deste. Eu vou terminar hoje aqui, lendo os versículos 38 do capítulo 6 e o 39. João 6, 38 e 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Você viu? Isso aqui dá um descanso na gente. Ele se entregou por nós para nos salvar totalmente. Eu prometo que quando eu voltar da Paraíba, se o Senhor permitir que eu vá e volte,
segunda e terça da semana que vem, nós vamos estar no congresso da consciência cristã em Campina Grande. Eu quero voltar aqui para a gente trabalhar um pouquinho com o nosso irmão Pedro, o valente, o que saca a espada, mas não está preparado para se submeter à obra da humilhação. E a gente vai ver esses dois últimos versículos aí, o 10 e o 11, e tomar um pouco desse cálice, para que cale-se toda a boca diante dele e preste uma adoração sincera diante do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de olhar para a palavra e saber o que a palavra está dizendo.